eu entendo que existem formas de avaliar isso, testes, estou Sim. correto? Como é que é feita a medição, a avaliação desse traço de personalidade? Então, uma propaganda minha aqui Por também. favor. E aí, inclusive, todo o material que você tiver, que você quiser compartilhar, eu vou deixar na descrição do episódio, vou Legal. divulgar de todas as formas possíveis, os livros, testes, tudo. Perfeito. Fica à vontade. Então, por causa da pandemia, a gente criou um site, uma plataforma de autoconhecimento, porque muita gente sofreu durante a pandemia e até antes da pandemia já com dúvidas. Eu estou ansioso, eu tenho talvez um lado ruim dentro da minha personalidade, da minha forma de agir, interagir com pessoas. Como posso entender onde eu preciso trabalhar? E a gente montou uma plataforma que é completamente gratuito. Você tem que só se cadastrar e você pode fazer teste online e você vai receber um feedback personalizado e que vai indicar seus lados fortes e os lados que talvez você tenha que trabalhar. E isso já implica que é possível de medir isso. A forma mais comum de medir esses traços, essas dimensões de personalidade, são formas de autorrelato. Então, você vai pedir à pessoa responder algumas perguntas sobre o seu comportamento, o que você costuma de fazer, e geralmente é uma escala de 1, não, eu nunca estou fazendo isso, até 5 ou 7, tipo, sou eu mesmo, e a gente vai somar isso, fazer alguns ajustes e dar um feedback para a pessoa para entender como você se encaixa nessas dimensões. Então, no site você vai ver um gráfico e você vai ver algumas comparações. E isso também pode ser feito, por exemplo, por pares. O clínico, por exemplo, pode fazer uma entrevista e depois fazer essa avaliação. Isso é uma segunda forma, que é muitas vezes usado para validar até esses questionários, esses autorrelatos. Tem outras formas hoje em dia, tem outras formas de também medir esses traços. Uma é através da fala das pessoas. Então, uma pessoa pode usar esses algoritmos novos, a gente também está trabalhando com isso, e até medir que palavra o pessoal aqui nesse podcast está usando. Caramba! Então, a ideia é, tipo, de uma forma inconsistente, tipo, sem a gente perceber, porque a gente tem opções de pegar palavras do vocabulário português, por exemplo, e usar certas palavras para descrever qualquer coisa. Então, você pode ir, você pode fugir, você pode dar uma volta, e cada uma essas escolhas já indica, de certa forma, uma forma de pensamento que vai indicar um pouco a sua forma de pensar e, através disso, personalidade. Então, é legal. possível. Nossa, a gente está falando disso, isso é um tema que eu particularmente fiquei bastante fascinado, né? Você inferir a forma de pensar da pessoa, a forma de agir a partir da fala dela. Isso. Da comunicação, qual que é o termo técnico? Enfim, comunicação de um modo geral, né? E isso tem alguma coisa a ver com... Eu estou me lembrando de um trabalho da Natália Mota, que ela fez um trabalho eu não me lembro detalhes, não cheguei a olhar com cuidado, um trabalho para avaliar a linguagem da pessoa, acho que descrevendo o sonho, e aí, a partir disso, chegar a conclusões, talvez até pré-diagnóstico, um diagnóstico, não lembro se era de esquizofrenia, tem alguma coisa a ver, você sabe de qual trabalho eu estou falando, eu imagino, né? Sim, sim, sim. Eu não sei se eu estou pensando no mesmo artigo, mas hoje em dia tem... Até eu vi uma coisa ontem, ainda não consegui ler, que foi publicado no Nature, acho que anteontem. Hoje em dia é possível de classificar, ou tentar fazer classificações psiquiátricas através da conversa
a gramática que você está usando, a forma de se expressar, as escolhas de palavras específicas, etc, etc. Você já pode começar a fazer diagnósticas através da expressão linguística. E eu acho que esse campo vai crescer de uma forma fundamental tipo, exponencial neste momento, porque hoje em dia tudo é online, tudo Sim. é digital. E com a inteligência artificial, eu imagino que deve ter potencializado em algum grau esses métodos para fazer essa análise de uma forma mais objetiva, quero dizer. Sim, sim. Olha, isso é uma pergunta... Joguei outra granada, mais uma granada para o convidado. Não, eu acho que esse também, todo mundo está sabendo do ChatGPT. Tipo, isso é uma bomba que caiu no mundo no ano passado. A verdade, esses modelos já existem um tempão. O Google, por exemplo, a busca do Google está usando certos modelos bem parecidos com o ChatGPT. Então, a gente já estava usando de uma forma sem saber essas técnicas por um tempão. O que agora mudou é completamente aberto e você pode brincar com esses modelos em casa e fazer várias coisas bons ou ruins. Isso é um fato. E o desafio para esse lado da psicologia, psiquiatria, neurociência, neste momento, é entender o que a gente consegue pegar de verdade desses modelos. Porque, por exemplo, o ChatGPT não é aberto. Então, você não é uma caixa preta. Você não sabe o que está dentro, como funciona esse modelo, como funciona a classificação. Tem muitos grupos tentando refazer o ChatGPT para entender como funciona essa classificação. Você pode, por exemplo, pegar o nosso podcast aqui, joga lá e pedir, por favor, faz uma avaliação dessa conversa em relação aos Big Five. O ChatGPT vai fazer. Mas você não vai ter nenhuma noção como o algoritmo chegou na conclusão. Isso é o desafio que a gente está vivendo neste momento, que o algoritmo, de certa forma, já tem uma vida independente da gente. E como podemos avaliar a qualidade dessas respostas de um algoritmo e como podemos usar de uma forma segura e com transparência também para outros objetivos. Eu acho que isso é o desafio. Eu trabalho com um grupo, a gente está fazendo algumas brincadeiras com o ChatGPT, a gente está fazendo listas de palavras para entender, por exemplo, o que pode uma escolha de um certo adjetivo. Geralmente, a gente usa adjetivos neste momento. Se você usa um certo adjetivo para descrever uma pessoa ou uma ação, o que isso significa sobre o seu estado da personalidade. Sabe, tem vários campos que estão abertos, andando de pesquisa neste momento, porque é uma coisa muito incrível. Eu acho incrível também. Eu acho incrível. É uma das coisas que eu mais queria... Estou me segurando, inclusive, para não fazer mais perguntas sobre isso, que eu estou super a fim de mergulhar. Eu até anotei aqui para se der tempo perguntar depois. Mas vamos lá, deixa eu segurar minha empolgação. Só para não perder aqui o fio da meada, talvez existam métodos para se avaliar alguns aspectos da personalidade da pessoa, avaliando a linguagem dela. Já tem métodos que são usados, por exemplo, nesse site que você comentou, que vocês disponibilizam, existe alguma das avaliações que é feita ali desta forma? No site, a gente está usando os métodos bem... Os clássicos. Os clássicos, certo, porque é bem mais seguro, de certa forma. Então, no site em si, a gente usa questionários. Então, você tem que se definir ou você tem que pensar, essa frase aqui aplica para mim e a minha vida ou não. Então, você tem que fazer essa forma de resposta. A gente está pensando em algumas opções de fazer
usando, por exemplo, conversas. Eu estou trabalhando com alguns alunos de doutorado que estão fazendo esse trabalho justamente na área clínica, como podemos usar, por exemplo, a gente pede à pessoa, por favor, descreve brevemente como foi a sua vida. Então, você vai bater um papo de 5 minutos e, através disso, você já consegue pegar muitas informações. Por exemplo, essas pesquisas mostrando que DTH, esquizofrenia, tem alguns problemas psicocognitivos, psicossociais que você já consegue identificar de uma certa forma através de uma conversa bem curta, usando esses métodos. Então, eu acho que esse campo tem um potencial enorme. E a coisa que eu acho interessante, muitas vezes, o nosso cérebro, a gente interage e a gente tem uma noção, às vezes, mas o algoritmo ajuda a gente, tipo, definir o que está acontecendo, porque ele vai fazer uma análise objetiva, É. não tão enviesada ou não enviesada. Entendi. Porque eu ia falar exatamente isso, porque essa análise, essa avaliação de outra pessoa a partir do que ela está falando é algo que a gente já faz meio que naturalmente, né? Sim. A gente tira inúmeras conclusões de uma pessoa dependendo de uma frase que ela fala. É claro que a gente considera uma série de outros aspectos. Então, e eu entendo que numa consulta, atualmente, você vai lá num psicólogo, um psiquiatra, ele vai fazer perguntas, né? Que você faz, e, em parte, eu imagino que ele tenta fazer isso, né? Você está falando ali, me diz quando que foi sua crise de ansiedade. Eu falei assim, você fala, mas olha só, isso aqui, daí a pessoa começa a ter insights, né? E agora existe essa possibilidade no horizonte da gente sistematizar isso, criar ferramentas para fazer uma avaliação objetiva de um discurso e chegar a conclusões importantes.